Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014. Apêndice 12. Item A do apêndice 12. Página 688. Vai do item A ao H até a página 715. Item A. A primeira circulação parcial no interior de 1A, 1B e entre 1A e 1B. Subitem A. 1A e 1B. Páginas 167 a 168, conforme páginas 677 e 679 da tradução. 1A. 50 libras em dinheiro adiantado como capital variável, compra força de trabalho com as mesmas 50 libras. Os trabalhadores de 1A compram meios de consumo dos capitalistas de 1A, e com isso, essa soma retorna para eles, entre outras coisas. Essas 50 libras circulam para 100 libras em mercadorias, mais precisamente para 50 libras em força de trabalho e 50 em mercadorias. Por meio do modo de seu dispêndio, elas funcionam simultaneamente como capital monetário, isto é, para a forma dinheiro do capital variável e assim refluem continuamente para o seu ponto de partida. 50 libras. 2 cursos. Realizam mercadorias no valor de 100 libras, um giro como forma dinheiro do capital variável. O capitalista compra força de trabalho dos trabalhadores por 50 libras e vende aos trabalhadores parte de seu próprio produto no valor de 50 libras. Por conseguinte, tem-se o retorno desse capital monetário. O movimento é G100, A100, mercadoria realizada G100. São forma dinheiro do capital variável da renda dos trabalhadores. O dinheiro funciona primeiro como capital monetário e, num segundo momento, como meio de circulação para os trabalhadores, e assim retorna ao seu ponto de partida. Primeiramente, o capital variável é adiantado, num segundo momento, é gasto como renda. A forma dinheiro volvente do capital variável. 1B. 50 libras em dinheiro adiantados como capital variável em 1B. Aqui, o movimento já é complicado mais do que em 1A. As 50 libras têm mais transações a efetuar antes que retornem a seu ponto de partida, como forma de capital monetário. 50 libras são adiantadas no pagamento da força de trabalho. Com essas 50 libras, a classe trabalhadora de 1B compra meios de consumo de 1A. A classe capitalista de 1A compra 50 libras em meios de consumo de 1B. E assim, 50 libras de capital monetário retornam a 1B. Primeira transação. As 50 libras inicialmente adiantadas para a força de trabalho no valor de 50 libras de 1B, mercadorias da força de trabalho no valor de 50 libras e comprada por 50 libras, forma dinheiro do capital variável. Segunda transação. Os trabalhadores de 1B compram meios de consumo de 1A por 50 libras. 50 libras são, num primeiro momento, a forma dinheiro do salário ou do valor da força de trabalho. Portanto, forma dinheiro de sua renda, como meio de circulação de sua renda, gasta na compra de 50 libras de mercadorias de 1A. Até agora, portanto, circulou mediante 50 libras igual a 100 libras de força de trabalho em 1A, mais 100 libras em mercadorias em 1B. Para os capitalistas de 1A, essas 50 libras são forma dinheiro de sua renda, mercadorias em 50 libras de 1A, ou meios de circulação de sua renda. Elas compram, com isso, 50 libras de mercadoria de 1B. São agora, com as 50 libras de mercadorias circulantes no valor de 150 libras, mais precisamente força de trabalho 50 em 1A, mercadorias 50 em 1A, mercadorias 50 em 1B, igual a 150. Por meio da última transação, as 50 libras retornam como forma dinheiro do capital variável. 50 libras... 3 cursos. Realizam mercadorias mais força de trabalho no valor de 150 libras. Forma dinheiro do capital variável de 1B, da renda dos trabalhadores de 1B, da renda dos capitalistas de 1A. Forma dinheiro do capital variável de 1B. Quanto à forma, tem-se em 50 libras, no primeiro momento, a forma dinheiro do capital variável de 1B, meio de circulação da renda do trabalhador de 1B.
como tal meio de compra de 50 libras da mercadoria de 1A, e por conseguinte forma dinheiro da renda dos capitalistas de 1A. Como tal, 3 cursos das 50 libras servem de mediação para um giro da mesma soma, por meio do que ela retorna a 1B, como forma dinheiro do capital variável. Meio de compra de 50 libras em mercadorias de 1B e assim, novamente, forma dinheiro do capital variável de 1B. 25 libras é a forma dinheiro da renda dos capitalistas de 1B, por eles adiantadas. Distribui-se entre eles essas 125 libras que circulam apenas no interior de 1A e 1B, ou seja, no interior de 1. As 25 libras circulam como renda dos capitalistas de 1B. Ver a continuação na próxima página. Item B. Segunda circulação parcial em 2 alfa-alfa e entre 2 alfa-alfa e 1A. 50 libras. Primeiro, forma dinheiro do capital variável de 2 alfa-alfa. Segundo, forma dinheiro da renda dos trabalhadores de 2 alfa-alfa. Terceiro, forma dinheiro do capital constante, 1/4 de A. É realizado como forma dinheiro do capital constante nos meios de produção de 1A ou funciona como relação de 2 alfa-alfa como meio de compra e como relação de 1A como forma dinheiro do seu capital variável. Quarto, forma dinheiro volvente do capital variável de 2 alfa-alfa. Com as 50 libras são realizadas força de trabalho por 50 libras de 2 alfa-alfa, mercadorias de 1A por 50 libras e mercadorias de 2 alfa-alfa por 50 libras, que é igual a 150. 50 libras adiantada como capital variável em dinheiro compram força de trabalho de 2 alfa-alfa, meio direto de produção dos meios de consumo de 1A. Com essa soma, os trabalhadores 2 alfa-alfa compram mercadorias, meios de consumo de 1A, por 50 libras. 50 libras é a forma dinheiro da renda dos trabalhadores. Essas 50 libras são agora forma dinheiro para constante de 50 libras de 1A. Isto é para a 4ª parte do capital constante de 1A. Com essas 50 libras em dinheiro, os capitalistas de 1A compram mercadorias, meios de produção de 2 alfa-alfa, por 50 libras. Com isso, o capital monetário para a circulação do capital variável 2 alfa-alfa retorna aos capitalistas de 2 alfa-alfa. Item C. Terceira circulação parcial de 2 alfa e entre 2 alfa, 1A e 2 alfa-alfa. 50 libras. Primeiro, forma dinheiro do capital variável de 2 alfa. Segundo, forma dinheiro da renda dos trabalhadores de 2 alfa. 50 libras são adiantadas como capital variável de 2 alfa. Com essa soma, os trabalhadores compram mercadorias de 1A por 50 libras. Com as 50 libras, 1A compra meios de produção de 2 alfa-alfa e por 50 libras, os capitalistas de 2 alfa-alfa repõem com isso os meios de produção de 2 alfa por 50 libras. Terceiro, forma dinheiro do capital constante, 1/4 de 1A. Quarto, forma dinheiro do capital constante, 1/4 de 2 alfa-alfa. Quinto, forma dinheiro volvente do capital variável de 2 alfa. Com as 50 libras realizadas, os trabalhadores, 50 libras em trabalhadores de 2 alfa, 50 libras em mercadoria de 1A e 50 libras em mercadoria de 2 alfa-alfa. 50 libras de mercadoria de 2 alfa igual a 200 libras. Aos capitalistas, 2 alfa, reflui assim o capital monetário de 50 libras necessário à circulação do seu capital variável. Item D. Quarta circulação parcial em 2 beta-beta e entre 2 beta-beta, 1A, 2 alfa-alfa, 1B e 2 beta-beta. 50 libras. Primeiro, forma dinheiro do capital variável de 2 beta-beta. Segundo, forma dinheiro da renda dos trabalhadores de 2 beta-beta. Terceiro, forma dinheiro do capital constante, 1/4 de A. Quarto, forma dinheiro da renda dos capitalistas de 2 alfa-alfa. Quinto, forma dinheiro do capital constante de 1/4 de 1B. Forma dinheiro volvente do capital variável de 2 beta-beta. Com as 50 libras realizadas, 50 libras em trabalhadores de 2 beta-beta, 50 em mercadorias de 1A, 50 em mercadorias de 2 alfa-alfa, 50 em mercadorias de 1B, 50 em mercadorias de 2 beta-beta, igual a 250. Os capitalistas de 2 beta-beta adiantaram 50 como capital variável. Com essa soma, os trabalhadores compraram 50 em mercadorias de 1A, que com as 50 compra 50 de meios de produção de 2 alfa-alfa. Este, com 50, compra mais produto de 1B, que por sua vez emprega a mesma soma na compra de meios de produção de 2 beta-beta.
Aos capitalistas de 2 beta-beta, reflui assim o capital monetário de 50 libras necessário à circulação de seu capital variável. Item E. Quinta circulação parcial em 2 beta e entre 2 beta e 1A. 2 alfa-alfa, 2 alfa, 1B e 2 beta-beta. 50 libras. Primeiro, forma dinheiro do capital variável de 2 beta-beta. Segundo, forma dinheiro da renda dos trabalhadores de 2 beta. Terceiro, forma dinheiro do capital constante, 1/4 em 1A. Quarto, forma dinheiro do capital constante, 1/4 em 2 alfa-alfa. Quinto, forma dinheiro da renda dos capitalistas de 2 alfa. Sexto, forma dinheiro do capital constante, 1/4 de 1B. Sétimo, forma dinheiro do capital constante, 1/4 de 2 beta-beta. Oitavo, forma dinheiro volvente do capital variável de 2 beta. Os capitalistas de 2 beta adiantam 50 libras em dinheiro como capital variável. Com essa soma, os trabalhadores compram 50 libras em mercadoria de 1A. Com as 50 são realizadas 50 libras em trabalhadores de 2 beta, 50 em mercadorias de 1A, 50 em mercadorias de 2 alfa-alfa, 50 em mercadorias de 2 alfa, 50 em mercadoria de 1B e 50 em mercadorias de 2 beta-beta, e 50 em mercadorias de 2 beta, que é igual a 350. Os capitalistas de 1A compram com esse dinheiro 50 libras em meios de produção de 2 alfa-alfa, estes 50 em meios de produção de 2 alfa, estes 50 em meios de consumo de 1B, estes 50 em meio de produção de 2 beta-beta, estes 50 em meio de produção de 2 beta. Com isso, reflui para 2 beta o capital monetário necessário à circulação de seu capital variável. Item F. Circulação parcial na classe 2, alfa e alfa-alfa. 200 libras. Para a circulação de capital constante de 2 alfa e 2 alfa-alfa. 200 libras. Para a circulação do capital constante de 2 alfa e 2 alfa-alfa, conforme página 170 da tradução, conforme página 683 e 84. Item G. Sétima circulação parcial entre 2 beta-beta, 1B e 2 beta. 50 libras. Primeiro, em dinheiro para a circulação do mais-valor de 2 beta-beta. Segundo, forma dinheiro do capital constante de 1B. Terceiro, forma dinheiro do capital constante de 2 beta-beta. Quarto, meios de circulação do mais-valor de 2 beta. Quinto, forma dinheiro do capital constante de 1B. Sexto, forma dinheiro volvente do mais-valor de 2 beta-beta. Com as 50 libras em dinheiro são realizadas 50 libras em mercadoria de 1B, 50 em mercadoria de 2 beta-beta, 50 em mercadorias de 2 beta, 50 em mercadorias de 1B, 50 em mercadorias de 2 beta-beta, igual a 250 libras. Supondo-se que 2 beta-beta desembolsa todo o dinheiro para a circulação de seu mais-valor, isto é, 50 libras, em dinheiro, que ele compra com essa soma meios de consumo de 1B, que 1B com esse dinheiro compra 50 em meios de produção de 2 beta-beta, que 2 beta-beta compra meios de produção de 2 beta por 50 libras, e 2 beta com 50 libras compra meios de consumo de 1B, realiza seu mais-valor, 1B compra de 2 beta-beta 50 em meios de produção, e assim as 50 refluem para 2 beta-beta. Item H. Oitava circulação parcial no interior de 2 beta-beta e 2 beta. 200 libras para a circulação no interior do capital constante de 2 beta e 2 beta-beta. 200 libras para a circulação no interior do capital constante de 2 beta-beta e 2 beta, conforme página 171. Nota da tradução, conforme 686 e 687 da tradução. Observações sobre o antecedente. Subitem A. Recorrência do dinheiro desembolsado como capital variável. Inicialmente, o papel mais importante do dinheiro é o de forma dinheiro do capital variável, simultaneamente meio de circulação da renda do trabalhador. O capital paga o trabalhador com o dinheiro, com o qual o trabalhador compra mercadorias do capitalista. Desse modo, o capitalista recebe de volta o dinheiro com o qual ele compra nova força de trabalho, e etc. Mas esse processo só ocorre de forma imediata nos ramos industriais que produzem diretamente meios de consumo para os trabalhadores. Aqui é indiferente se o mercador atua como intermediário. O varejista recebe a mercadoria do produtor, que, assim, a vende ao trabalhador por seu intermédio, e não diretamente. Porém, o varejista tem de pagar de volta ao produtor o dinheiro que recebeu do trabalhador.
quanto mais distante o ramo industrial em questão se encontra da produção dos meios de consumo dos trabalhadores, ou seja, generally speaking, em termos gerais, dos meios necessários de subsistência, tanto menos diretamente se dá o retorno a seu ponto de partida do dinheiro investido em salário. Comprar, por exemplo, o ponto E. Quinta circulação parcial, página 173, como ponto A, na página 172. Nota da tradução, conforme tradução, páginas 691 a 692 e 688 a 690. Aqui está pressuposto que o mesmo idêntico dinheiro que, por exemplo, é desembolsado em salário retorna como forma dinheiro do capital variável a seu ponto de partida. Naturalmente, isso não ocorre na realidade, ou faz apenas ocasionalmente. No refluxo, trata-se apenas do fato de que uma determinada soma de valor retorna em dinheiro a seu ponto de partida, sendo totalmente indiferente à personalidade das peças monetárias nas quais ela retorna. No curso do dinheiro, ao contrário, trata-se diretamente dos diversos atos de circulação ou variações de posições efetuados pelas mesmas e idênticas peças monetárias. Aqui, ao contrário, não tratamos apenas de um capitalista singular, mas das massas inteiras de capitais variáveis, na medida em que estas são inicialmente adiantadas em forma de dinheiro e devem sempre ser adiantadas nessa forma. O retorno tem de ser, então, constante, e tão constante quanto o dispêndio. Portanto, sendo esse retorno mediado por uma série de atos de circulação, nos quais se expressa o movimento efetivo do processo de reprodução e de consumo, ou seja, a reposição de partes do capital, tanto aquelas subtraídas do produto como a das partes deste último, que recaem nos fundos de consumo individuais. É preciso que, em geral, uma parte significativa do dinheiro desembolsado, como capital variável, percorra de modo idêntico os cursos indicados nas tabelas. Segue-se, assim, que o movimento de refluxo do dinheiro inicialmente adiantado ou pago como forma de dinheiro do capital variável inclui ou pode incluir uma série inteira de cursos desse mesmo dinheiro. Os diferentes períodos de rotação de diferentes partes independentes do capital social e, por conseguinte, as diferentes grandezas do capital monetário que se deve adiantar nos distintos ramos para pôr em movimento a mesma massa de força de trabalho não entram aqui em consideração, mesmo que, por exemplo, a rotação num ramo seja apenas anual, ao passo que em outro ela dure poucas semanas. O capital monetário adiantado como capital variável, tanto num caso como no outro, é posto imediatamente em circulação pelos trabalhadores, por exemplo, semanalmente, como meio de circulação de sua renda. Para a circulação da massa total do capital variável, só é necessária uma determinada massa monetária. Portanto, se num ramo, em consequência de seu período prolongado de rotação, é lançada em circulação uma parte alíquota maior dessa massa total, num outro ramo, o é uma parte alíquota menor, de modo que uma parte maior reflui tanto lá como aqui. Subitem B. Diferença entre refluxo do dinheiro, no qual o capital variável é desembolsado, e o dinheiro que funciona como meio de circulação do mais-valor, da renda dos capitalistas. O processo de reprodução, considerado em seu movimento total, não apenas coloca uma parte do produto nos fundos de produção como elemento material do capital produtivo. Reproduz não apenas a força de trabalho e a reincorpora ao capital, como redistribui também o dinheiro em funcionamento, e o faz em parte como forma dinheiro de capital, em parte como meio de circulação, ou forma dinheiro, do mais-valor, renda dos capitalistas. No entanto, o refluxo do dinheiro, que originalmente circula como meio de circulação da renda, ou é gasto, é todo coelho, distinto do refluxo do dinheiro, na medida em que é adiantado como forma dinheiro do capital variável e do capital em geral. O dinheiro adiantado sob a última forma reflui na sequência de seu próprio dispêndio. Ele é convertido em força de trabalho pelo capitalista e é lançado na circulação de mercadorias pelo trabalhador, para o qual ele é forma dinheiro, de seu salário ou de sua renda. Mas o valor da força de trabalho constitui parte do valor das mercadorias por ela produzida. Mediante a venda dessa mercadoria, portanto, o dinheiro que o capitalista pagou originalmente ao trabalhador e que foi por ele lançado na circulação, ou parte do dinheiro circulante no montante do valor da força de trabalho, retorna, circula de volta,
diretamente a seu ponto de partida, no qual o trabalhador se apresenta como comprador de sua própria mercadoria, e indiretamente em todos os outros casos. Diferente é o que ocorre com a parte do dinheiro lançada na circulação com vistas a converter em dinheiro ou fazer circular o mais-valor. O capitalista e o dinheiro para a circulação da renda da classe capitalista só pode ser lançado em circulação por essa própria classe, que gasta dinheiro na compra de seus meios de consumo. Por meio desse ato, não realiza o refluxo desse dinheiro para o seu bolso. Ao contrário, o único conteúdo desse ato é que ele avança um valor em dinheiro e por ele obtém um valor em meios de consumo que ele consome, que integra seu consumo individual. Com isso, esse valor tornou-se tudo para ele, reflui para ele, como aqui é pressuposto, cada capitalista consome apenas seu mais-valor, porque o capitalista, mediante a venda de sua mercadoria, realiza o mais-valor contido nesta última. Que sua mercadoria está incorporado de mais-valor, ou seja, que mediante sua venda esse mesmo mais-valor se realiza, é algo que não guarda absolutamente nenhuma relação com o fato de ele gastar dinheiro na compra de meios de consumo, nem é algo que se segue desse fato. Na verdade, ele apenas antecipou a venda desse mais-valor e, assim, gastou dinheiro nesse montante, por meio da venda de sua mercadoria. Esse dinheiro reflui para ele. A coisa parece se apresentar de um modo diferente na realidade, em que o mais-valor pertence apenas em uma parte ao capitalista, que o extraiu do trabalhador, mas em parte tem de ser por ele desembolsado, digamos, no pagamento da renda fundiária ao proprietário da terra, de juros ao capitalista, agiotas, de impostos, tributos ao Estado. Tais pagamentos são feitos pelos capitalistas industriais em dinheiro. Em vez de lhes pagar uma parte do mais-produto in natura, ele lhes paga em dinheiro o valor que lhes cabe nesse mais-produto. Uma vez mais, portanto, é a classe capitalista industrial que lança esse dinheiro na circulação, mas não como meio de compra ou de pagamento de mercadorias, e sim para a indenização de seus coproprietários do mais-valor. Eles voltam a lançar o dinheiro na circulação na compra de mercadorias. Ele reflui então para os capitalistas industriais, já que estes não pagam duas vezes, a primeira em dinheiro, depois em mercadorias. Desse modo, uma parte do dinheiro necessário à circulação do mais-valor encontra-se constantemente em circulação, nas mãos daqueles sócios do capitalista, e retornam para ele quando este último compra mercadorias. Os capitalistas industriais obtêm de seus sócios, aqui, o dinheiro com o qual lhes paga a renda fundiária, etc. E subitem C. Operação do dinheiro como meio de compra ou meio de pagamento e como forma de dinheiro, seja de capital, seja de renda. Tomemos o exemplo da circulação E, página 173, nota da tradução, conforme tradução, página 691 e 92. A mesma soma monetária de 50 libras figura aqui alternadamente como forma dinheiro do capital variável de 2 beta, portanto, como capital monetário, como forma dinheiro da renda do trabalhador ou meio de circulação de sua renda, forma dinheiro da renda, forma dinheiro do capital constante de 1A, portanto, como capital monetário, forma dinheiro do capital constante de 2 alfa-alfa, portanto, como capital monetário, forma dinheiro da renda dos capitalistas de 2 alfa, forma dinheiro como renda, e forma dinheiro do capital constante de 1B, portanto, como capital monetário. Forma dinheiro do capital constante de 2 beta-beta, portanto, como capital monetário. E, finalmente, como forma dinheiro volvente do capital variável de 2 beta, portanto, como capital monetário. O fato de que o dinheiro existe aqui, tá bom, como figura dinheiro, como forma dinheiro, do capital variável de 2B, significa apenas que a parcela de valor do capital total de 2 beta a ser aplicada na força de trabalho encontra-se como dinheiro nas mãos do capitalista da classe 2 beta, nota da tradução, quer dizer, nas mãos de um capitalista individual da classe capitalista de 2 beta, nota NIA. Quando esta o gasta, ela já o converteu em força de trabalho. O dinheiro deixou de existir como capital monetário, como forma dinheiro do capital variável, e agora possui antes a forma na qual ele consiste em componentes do capital produtivo. Ele só aparece como forma dinheiro volvente dessa parte variável do capital, porque já se converteu da forma
de capital mercadoria na de capital monetário e agora precisa se reconverter em força de trabalho. O mesmo dinheiro, 50 libras, se torna em sua segunda posição nas mãos do trabalhador forma dinheiro da renda, do valor de sua força de trabalho ou do preço realizado do seu trabalho, mas isso só ocorre enquanto o trabalhador não gastá-lo. Tão logo o faça, o dinheiro está transformado em meio de subsistência para o trabalhador e se converteu em forma de dinheiro do capital constante, ou seja, em capital monetário nas mãos dos capitalistas. De 1A. Isto é, uma parcela constante do valor de seu capital é transferida, convertida da forma mercadoria em valor de seu capital, que é transferida, convertida da forma mercadoria em forma dinheiro. Na forma dinheiro, essa soma tem de ser convertida na forma natural do seu capital constante, isto é, em meio de produção. Apenas enquanto o dinheiro se encontra em suas mãos, ele constitui a forma dinheiro de seu capital constante, etc. As diferentes funções que a mesma soma monetária percorre em seu curso não são jamais possuídas por ela enquanto circula, e assim enquanto não circula, e sim enquanto não circula. Na própria circulação, o dinheiro só se apresenta como meio de circulação e funcionamento. Também o meio de pagamento, cuja função não precisamos aqui expor em detalhes, circula, constitui parte da massa monetária circulante. O número das diferentes condições que ele apresenta como forma dinheiro do capital variável, capital constante, renda, etc., é assim maior que o número de seus cursos, isto é, que os processos de circulação nos quais ele troca de mãos e compra ou paga mercadorias. Pois, ao fim e ao cabo, o dinheiro precisa fixar-se num lugar no qual ele represente uma forma de dinheiro, seja de capital, seja de renda, sem funcionar de fato como meio de circulação ou meio de pagamento. Por exemplo, na circulação ele é, primeiro, forma dinheiro do capital variável que deve ser desembolsado. Enquanto permanece fixo nessa condição, ele não circula. E ele retorna, segundo, à mesma posição com a mesma destinação. Ele se encontra, portanto, pela segunda vez na mesma função, sem funcionar. Por isso, o encontramos em 8 formas, das quais 2 são as mesmas, ao passo que ele só realiza 6 cursos. Por outro lado, assim que entra efetivamente em circulação, o dinheiro age sempre como meio de circulação, ou, conforme o caso, meio de pagamento. Ainda não conhecemos aqui as funções nas quais ele serve apenas para realizar transferências, sem servir como meio de circulação ou meio de pagamento de mercadorias. Subitem D. É verdade que o dinheiro adiantado no pagamento do trabalho também funciona, em parte, como meio de circulação para o capital constante e o mais-valor, etc. Mas, uma parte do capital constante circula por meio de uma massa monetária totalmente independente da primeira. Vejamos novamente o percurso. Primeira classe, meios de consumo. A. Consumo do trabalhador. B. Consumo dos capitalistas. Segunda classe, meios de produção, mais meios de produção em B. Seguem algumas fórmulas que eu não vou citar por conta da repetição das informações. Mas é uma nota da tradução. No original, W, isto é, mercadoria, como no manuscrito 2, Marx emprega M como signo de mais-valor, diferentemente de manuscritos posteriores e da versão impressa, em que o mais-valor é sempre representado por M minúsculo, optamos aqui por traduzir W pela forma abreviada mercadoria, evitando assim a coincidência entre M de mercadoria e M de mais-valor. Nota da tradução. No total, em 1 e em 2, somando-se todos os ramos, são desembolsadas 300 libras em dinheiro em força de trabalho. Com essas 300 libras, os trabalhadores compram a parte que lhes cabe dos meios sociais de consumo. Assim é utilizado o produto inteiro de 1A, no valor de 300 libras. É claro que as 50 libras em dinheiro que os próprios capitalistas de 1A desembolsam em salários refluem para eles como forma de dinheiro de seu capital variável por meio da venda de seus próprios trabalhadores ou a seus próprios trabalhadores de suas mercadorias no valor de 50 libras. Portanto, depois de 300 libras terem sido desembolsadas na compra ou no pagamento de trabalho e em seguida terem sido gastos pelos trabalhadores em meios de subsistência, a coisa se apresenta da seguinte forma: mercadorias igual a mercadoria, que equivale ao produto do ramo industrial correspondente.
Primeira classe, meios de consumo. A, meios de consumo dos trabalhadores, mais B, meios de consumo dos capitalistas. Segunda classe, meios de produção. Não vou citar novamente as fórmulas porque é repetido dos anteriores. No que diz respeito aos capitalistas de 1A, seu produto inteiro consiste agora em 300 libras em dinheiro. Desta soma, 50 libras são forma de dinheiro volvente do capital variável. Elas se encontram, portanto, na forma sob a qual essa parte do capital pode recomeçar o processo de reprodução, mas as outras partes do produto foram reconvertidas a partir dessa forma de dinheiro. Mercadoria, mais valor de 50 libras em A. Agora, em dinheiro, encontra-se na forma sob a qual o capitalista de 1A pode convertê-la em mais produto, em seus meios de consumo. Eles compram mercadorias de 1B por 50 libras. Para 1B, reflui desse modo a forma dinheiro de seu capital variável. Essa parte de seu capital é reproduzida na forma sob a qual ele deve reiniciar o processo. As 50 libras em mercadorias de 1B integram os fundos de consumo dos capitalistas de 1A e, por isso, desaparecem como componentes de seu capital mercadoria. Em segundo lugar, porém, os capitalistas de 1A reconverteram o seu capital constante de 200 libras em dinheiro na forma de seus meios de produção de 2-alfa-alfa. Eles compram, portanto, 200 libras em mercadorias de 2-alfa-alfa. O que 2-alfa-alfa deve inicialmente repor com esse dinheiro é a forma dinheiro de seu capital variável, portanto, 50 libras de capital variável de alfa-alfa, convertida em mercadorias, em dinheiro de 50 libras. Supondo-se, além disso, que mais valor de 50 libras de alfa-alfa seja convertido em dinheiro e constante de 100 de alfa-alfa igual a 100, constante de 200 alfa-alfa sobre 2, a questão se coloca então da seguinte forma. Força de trabalho. Primeira classe. Ponto 1. Meios de consumo. Segunda classe. Meios de produção. Observando-se a classe 1A, percebemos que inicialmente o capital é inteiramente reproduzido. Constante de A de 200 libras consiste em novos meios de produção. Variável de 50 tem novamente a forma dinheiro, a fim de incorporar a si mais uma vez a força de trabalho de 50 libras. Finalmente, mais valor de 50 libras de A, esse mais valor é convertido da forma dinheiro em fundo de consumo, tem-se, portanto, de um lado a reprodução plena de capital de 200 libras de constante do setor A, em meios de produção. Variável de 50 em dinheiro, ao mesmo tempo que força de trabalho de 50 é reproduzida por intermédio dos meios de subsistência e os capitalistas mediante o fundo de consumo. Portanto, 1A não tem mais nada a fazer no processo de circulação e por isso é excluído da tabela. A classe 2-alfa-alfa transforma mercadoria, mais valor de 50 libras de alfa-alfa de dinheiro em meios de consumo, de 1B. Aqui, por conseguinte, constante de 200 libras de B é convertido em mercadorias e converte-se em constante de 150 de B em mercadorias, mais 50 de B de constante em dinheiro. Em seguida, tal como ocorre com mais valor de 50 libras de B, ela está destinada a ser o fundo de consumo dos capitalistas de 1B. Além disso, a classe 2-alfa-alfa converte 100 libras de constante de alfa-alfa de dinheiro em meios de produção de 2-alfa, com o que esse capital variável de 50 libras de alfa é reconvertido em dinheiro, o mesmo ocorrendo com mais valor de alfa em 50 libras. Como conclusão dessas transações, temos, portanto, primeira classe, meios de consumo. Segunda classe, meios de produção. No que diz respeito à classe 2-alfa-alfa, a metade de 200 do constante possui uma forma reproduzida de 100, ou mercadoria de A. Desta última, deve-se considerar somente a metade. Quanto às outras partes de variável mais valor, a primeira é convertida em sua forma dinheiro enquanto força de trabalho, conservada por intermédio dos meios de subsistência de 1A. Volta a confrontar-se com ela como objeto de compra. Por fim, mais valor de 50 é transformada em fundo de consumo de 1B. Estas duas últimas partes ficam, portanto, excluídas da próxima tabela. Quanto a 2-alfa, variável é novamente transformado de forma mercadoria em forma dinheiro como mais valor de 50 libras em dinheiro. Ele compra mercadorias de 1B, que entram em seu fundo de consumo. Em 1B, portanto, temos agora constante de 100 no valor de mercadorias, mais constante de 50 em B em dinheiro, mais 50 em B em dinheiro, e etc. Como conclusão dessas transações, temos, portanto, primeira classe meios de consumo e segunda classe meios de produção.
1B transforma a constante de 100 libras em dinheiro em meio de produção de 2 beta-beta. E temos, então, primeira classe meios de consumo, segunda meios de produção, 2 beta-beta com as 50 libras em dinheiro compra meios de produção de 2 beta no montante de 50. Com isso, variável de 50 betas são reconvertidas em forma mercadoria, em forma dinheiro, ou seja, valor variável de capital é reconvertido em sua forma reproduzida. Temos, então, para 2 beta-beta e para 2 beta. A forma dinheiro do capital variável está agora reposta em todas as classes 1A e 1B, como 2 alfa, 2 beta-beta e 2 beta. Ela reflui por toda parte a seus pontos de partida. Temos assim, na primeira classe, meios de consumo, na segunda classe, meios de produção. Em toda parte, o dinheiro originalmente adiantado como forma dinheiro do capital variável nas classes 1, 1A e 1B, 2 alfa-alfa e 2 alfa, 2 beta-beta e 2 beta, igual a 300 libras. E em seguida gasto pelos trabalhadores em meios de subsistência como meio de compra, meio de circulação de sua renda, retornou a seu ponto de partida como forma dinheiro do capital variável, a fim de reiniciar seu curso. O produto total do capital de 1A, 300 libras, é socialmente considerado igual ao fundo de consumo, renda do trabalhador. Ele é, portanto, inteiramente comprado pelos trabalhadores, não importando nesse caso que o trabalhador pague, por exemplo, uma quantia X dessa renda para o aluguel de sua moradia e que o dinheiro de outro seja gasto na parte por ele não consumida de seus meios de consumo anuais, ou também em serviços e etc., ou seja, convertido em dinheiro. A classe capitalista de 1A adianta 50 libras como capital variável. Essa soma reflui para ela diretamente por meio da venda de 1/6 de seu produto, que é igual a 50 libras, a seus próprios trabalhadores. Essas 50 libras devem ser descontadas de conta subsequente. Restam, pois, 250 libras em dinheiro. Como o produto de 1A materialmente considerado igual ao fundo de consumo dos trabalhadores e considerado segundo valor igual à soma do salário social pago, pelo qual ele é diretamente trocado, fica claro então que o dinheiro desembolsado em salário ou o dinheiro no qual representa o capital variável social representa ao mesmo tempo a forma dinheiro e, por conseguinte, o meio de circulação para constante de A mais valor de A, ou seja, para as partes do produto de 1A, nas quais se representa o capital constante e o mais-valor da classe capitalista de 1A. Esta última precisa despender 200 libras para repor K in natura e despende 50 libras para realizar mais-valor em A, em meios de consumo. O dinheiro que reflui da classe 1B, do setor 2, alfa, alfa-alfa, beta e beta-beta para a classe 1A, como meio de circulação dos trabalhadores, tem, portanto, de refluir para 1B e 2 alfa-alfa, que fornecem diretamente os meios de produção de 1A. Com 50 libras, 1B repõe seu capital variável, que assim é excluído do cálculo subsequente. Do mesmo modo, 2 alfa-alfa repõe com 50 libras seu capital variável, que assim é igualmente excluído do cálculo subsequente. Encontram-se agora 150 libras em dinheiro nas mãos de 2 alfa-alfa, após a dedução de 50 libras para o capital variável. Dessa soma, 50 libras convertem em dinheiro mais valor desembolsado em meios de consumo de 1B. Com isso, uma parte do produto de 1B, constante de 50, converte-se em dinheiro. Com as outras 100 de 1A, compra meios de produção de 2 alfa. Assim, reflui a forma dinheiro do capital variável para 2 alfa e seu mais-valor é convertido em dinheiro, que é igual a 50 libras de mais-valor alfa. Essas 50 libras são gastas por 2 alfa em meios de consumo de 1B. Com isso, converte-se em dinheiro uma segunda parte do produto de 1B, igual ao constante de 50 libras. Se abstrairmos do capital constante em 1A e 2 alfa, então a circulação para esse capital constante está concluída. Com exceção do mais-valor de 50 libras de B, agora metade do produto de 1B está convertida em dinheiro. Ela tem de ser inteiramente convertida em dinheiro, já que, com exceção de mais-valor de 50 libras de 1B, ela entra inteiramente no consumo da classe capitalista de 1A e 2 alfa. Alfa-alfa mais 2 beta e beta-beta. E, in fact, ou de fato, constitui o fundo de consumo da classe capitalista. Porém, após a dedução de variável de 50 libras de 1B, que é a forma reproduzida do capital variável de 1B, o resto de constante de B tem de ser reconvertido em meios de produção. Com 100 libras em dinheiro, 1B compra meios de produção de 2 beta-beta. Desse modo,
variável beta-beta é reproduzido em forma de dinheiro e constante de 50 libras de 2 beta-beta, constante de 200 libras de 2 beta-beta, fica igual. É convertido em dinheiro também. Com essas 50 libras, 2 beta-beta compra, por sua vez, 50 libras e 1/4 meios de produção de 2B, para o qual reflui assim a forma de dinheiro de seu capital variável. Com isso, conclui-se o curso das 300 libras que foram desembolsadas em salários, foram realizadas assim. Primeiro, a força de trabalho comprada das diferentes classes pelo valor de 300 libras. O produto inteiro de 1A convertido em dinheiro, do qual 1/6, 50 libras, é apenas o retorno do salário desembolsado no próprio 1A. Terceiro, 50 libras de mais valor 1A realizadas em 1B igual a 50 libras, retorno do capital variável 1B, e 200 libras em 2 alfa-alfa. Quarto, para 2 alfa-alfa refluíram 50 libras de variável mais valor de 50 em dinheiro e é desembolsada em 1B 50 libras e 100 libras em 100 libras de produto de 2 alfa. Quinto, para 2 alfa refluíram 50 libras de variável mais valor de 50 em dinheiro e é desembolsada em 1B 50 libras. Sexto, 1B converte 100 libras em meios de produção de 2 beta-beta, que é igual a 100 libras em mercadoria. Desse modo, 50 libras variável refluem para 2 beta-beta e 50 libras são por ele convertidas em meios de produção de 2 beta, que é igual a 50 libras em mercadorias. Para que seu capital variável retorne 2 beta, igual a 100 libras de mercadorias, 50 libras de beta-beta, 50 de beta, igual a 150 libras. Com isso, 300 libras completaram seu curso a fim de reiniciá-lo. Eles realizaram 300 libras em 1A, variável de 50 em mercadorias, de alfa-alfa, mais valor de 50 em mercadorias de alfa-alfa, constante de 100 em mercadorias de alfa-alfa, variável de 50 em mercadorias de alfa, mais valor de mercadorias em alfa, variável de 50 em mercadorias de B, 100 de constante em mercadorias de B, 50 de mercadorias de constante em beta-beta, 50 de variável em beta-beta e 50 de variável em beta. 300 libras de 1A, dessa soma, subtrai-se 50 libras para 1A. E 50 libras para 1B, variável 50 libras 1B. Restam 200 libras. Estas são, d'abord, 200 libras de mercadorias de alfa-alfa, que é igual a variável de 50 alfa-alfa, mais valor de 50 alfa-alfa e constante de 100 alfa-alfa. Dessa soma, subtrai-se 50 libras em dinheiro para 2 alfa, variável de 50, e 50 libras para 1B, restante de 100 libras. Estas são, d'abord, 100 libras de mercadorias, que é alfa igual a 50 de variável de alfa mais valor de alfa, em 50. Dessa soma, subtrai-se 50 libras em dinheiro para 2 alfa e 50 para 1B, restam 0. No total, foram desembolsadas 300 libras em salários. Dessa soma, 150 ou foram em 1A, 1 alfa, 2 alfa-alfa e 2 alfa. E 150 em 1B, 2 beta-beta e 2 beta, que é igual a 300. Essas 300 libras convertem em dinheiro o produto total de 1A, constante de 200, variável de 50 mais valor de 50. O dinheiro desembolsado em salários nas 6 classes flui diretamente para 1A. Dessa soma, 1/6, variável de 50, é diretamente desembolsado em 1A e reflui diretamente para este último. Portanto, de início, é evidente que o dinheiro que constitui originalmente a forma dinheiro do capital variável em todas as 6 classes tem de constituir, após sua primeira circulação, a forma dinheiro e, além disso, o meio de circulação, não só para o capital variável, mas também para o capital constante e o mais-valor em 1A, pois o produto de 1A igual a 300 libras igual a constante de 200, variável de 50 e mais-valor de 50. As 50 libras em dinheiro desembolsadas para os salários em 1A refluem diretamente para este último, como forma dinheiro de variável de 50A, e por conseguinte são excluídas do cálculo subsequente da circulação. Restam, portanto, apenas 250 libras a serem calculadas para a circulação restante. Cabe observar, porém, que em 1A, 2 alfa-alfa e 2 alfa são desembolsadas apenas 150 libras em salários, portanto, apenas 150 precisam ser nela reabsorvidas e a ela retornar para a forma dinheiro do capital variável, mas a ela já retornaram. 50 libras, que é igual a 150 dividido por 3, que é igual a 1/3. Assim, apenas 2/3 de 150, igual a 100,
ainda podem ser absorvidos em 2α-alfa e 2α, e as outras 150 têm de retornar a 1b, 2β-beta e 2β. De 1A, que agora representa o inteiro Fundo Monetário Social desembolsado em salários, nada pode refluir diretamente para 2β-beta e 2β. Somente para 1B pode refluir diretamente dinheiro de 1A, uma vez que o produto de 1A é o fundo de consumo dos capitalistas, no qual os capitalistas de todas as classes 1 e 2 têm de realizar seu mais-valor, assim como os trabalhadores de todas as classes têm de realizar seu salário no fundo de consumo de 1A. 50 libras em dinheiro como meio de circulação de mais-valor de 50 em A refluem assim para 1B, e que, aqui, convertem em dinheiro de 50 libras de variável B. Elas são aqui a forma de dinheiro volvente do capital variável e nesta função permanecem, portanto, absorvidas em 1B. Se partirmos da circulação subsequente, encontramos em circulação apenas 200 libras, igual à constante de 200 em A. As 100 libras, que ainda precisam ser repostas para 2β-beta e 2β para o salário adiantado, só podem refluir para estas últimas a partir de 2α-alfa e 2α, como forma de dinheiro do mais-valor nessas esferas. Supomos aqui que variável de 50 de B mais igual a mais valor de 50 de A, de modo que a conversão em dinheiro de mais valor de 50 em A cobre exatamente variável de 50 em B. Somente dois outros casos são possíveis, ou variável de 50B é maior ou menor do que mais valor de 50A. Isso deve ser investigado posteriormente. 200 libras são agora, portanto, a forma de dinheiro de constante de 200A. Elas só podem ser transformadas em forma natural por meio da compra de mercadorias da classe 2α-alfa, e de fato, essas 200 libras igual a constante de 2α-alfa, constante de α-alfa mais variável de α-alfa mais valor de α-alfa em 50. Supomos aqui que do produto de 300 α-alfa, apenas 1/3, que é igual a 100, podem entrar novamente em sua forma própria no processo de reprodução alfa-alfa, ou um outro terço, igual a constante de 100 alfa-alfa, tem de ser reposto a partir dos produtos de 2α. 2/3 dos produtos têm, pois, de ser vendidos a 1A. 1/3 permanece em sua forma natural, voltando a servir aqui como meio de produção em 2α-alfa. Dessas 200 libras em dinheiro, 100 convertem inicialmente em dinheiro o capital variável alfa-alfa de 50 e o mais-valor alfa-alfa de 50. As 50 libras em dinheiro, que variável de 50 converte em dinheiro, são o refluxo do dinheiro desembolsado em salários. Elas são, portanto, excluídas do cálculo subsequente. Para 50 libras do mais-valor de alfa-alfa, são convertidos em dinheiro produtos de 1B, que restam, assim, apenas 100 libras a serem calculadas. Com essas 100 libras, a classe 2α-alfa repõe a meta de seu capital constante, que é igual a 100, a partir de 2α. A outra metade de seus meios de produção é reposta a partir do seu próprio produto. A classe 2α obtém, assim, 100 libras, das quais 50 de variável é o refluxo de seu capital monetário variável, e 50 de mais valor de alfa são realizados em 1B, ou seja, refluem para este último. De fato, 100 libras em dinheiro são absorvidas em 2α-alfa e 2α, como variável de 50 alfa-alfa e variável de 50 alfa. Ao contrário, as últimas 100 libras só refluem para 1B como meio de circulação do mais-valor, como mais-valor de 50 alfa-alfa e mais-valor de 50 beta-beta. Se considerarmos a soma total realizada em 2α-alfa mais 2α com as 200 libras em dinheiro, temos constante de 100 de alfa-alfa, variável de 50 alfa-alfa mais valor de 50 alfa-alfa. Mas essa soma se decompõe em variável de 50 de alfa mais valor de 50 de alfa mais variável de 50 de alfa-alfa mais valor de 50 de alfa-alfa, da qual mais valor alfa-alfa e mais valor alfa de 50 são gastos após sua conversão em dinheiro em mercadorias de 1B. E 100 libras, como refluxo do capital variável, variável de alfa 50 e variável de alfa-alfa 50, permanece em 2α e 2α-alfa. Constante de 200 de 1A é sempre, como se mostrou em nossa primeira forma, igual a variável mais valor de 2, que é igual a 2α-alfa mais 2α. O valor do capital constante de 200 em 1A é pressupondo-se
a reprodução em escala simples igual à soma do salário mais valor da classe 2 alfa alfa 2 alfa que produz os meios de produção diretos e indiretos de 1A. É apenas essa soma de valor que os produtores de 2 alfa alfa e 2 alfa podem despender em meios de subsistência. Esse valor igual a 200 libras, constante de 200 em 1A. O dinheiro que essa parte do produto de 1A, mais precisamente constante de 200, converte em dinheiro consiste meramente de uma parte de salários pagos em 1 e 2 e de suas subpartes. Portanto, a parcela do dinheiro deve ser igual a variável mais valor de 2 alfa alfa e 2 alfa, ou seja, tem de ser capaz, por um lado, de efetuar o refluxo do capital monetário variável em 2 alfa alfa e alfa, por outro lado, de converter mais valor 2 alfa alfa e 2 alfa em dinheiro, a fim de realizá-lo em 1B, e por conseguinte efetuar o refluxo para as classes 1B, 2 beta beta e 2 beta. O produto 1A é convertido em dinheiro pelo consumo dos trabalhadores. Ele consiste agora, portanto, em dinheiro, originalmente adiantado em salário, que é igual a constante de A mais variável de A mais valor de A. Dessa forma, a variável de A permanece na classe 1A, como forma dinheiro, volvente do capital variável, 1A. Mais valor de A é desembolsado em 1B. E constante de A tem de ser igual a variável mais valor de 2 alfa alfa e 2 alfa. Ora, se na circulação de 200 libras 50 de constante de 1A no interior da classe 2 realizam-se apenas variável mais valor, mas uma parte de constante, então essa parte se decompõe em outro subsetor e, por fim, de modo constante e definitivo, em variável mais valor. Por exemplo, as 200 libras realizam da bordo 100 de constante alfa alfa mais variável de 50 alfa alfa mais valor de 50 alfa alfa. Ou seja, não apenas variável mais valor alfa alfa, mas também uma parte de constante de alfa alfa. Mas as 100 libras realizadas por constante de alfa alfa servem de fato para repor in natura o capital constante de 2 alfa alfa. Para este último, elas são, por conseguinte, forma dinheiro do capital constante. Elas pagam assim 100 libras de mercadorias a 2 alfa. Mas, nas mãos de 2 alfa, para a qual são definitivamente transferidas, elas não servem como meio de circulação do capital constante. Elas apenas operam o refluxo de variável 2 alfa e a conversão em dinheiro de mais valor 2 alfa. De modo definitivo, elas convertem em dinheiro nas classes 2 alfa alfa e 2 alfa, apenas variável de 50 de 2 alfa alfa e variável de 50 de 2 alfa, mais valor de 50 de 2 alfa alfa, mais valor de 2 alfa. Portanto, variável de 100, 2 alfa alfa e 2 alfa, mais valor de 100 de 2 alfa alfa e 2 alfa. Ou seja, nessas classes 2 alfa alfa e 2 alfa, nada mais do que variável de 100 mais valor de 100 do setor 2, que é igual a constante de 200 do setor 1. 1A. É claro que a classe produtora dos meios de produção é formada por uma massa de subsetores que fornecem uns aos outros, total ou parcialmente, os meios de produção. Assim, o que constitui constante numa dessas classes decompõe-se em variável e mais valor na outra. Ou, se os setores mais indiretos podem realizar seu variável e mais valor, isso só pode ocorrer na medida em que constante se decompõe em variável mais valor nos setores mais diretos. Voltemos agora para as classes 1B, 2 beta beta e 2 beta. Primeiramente, retornaram a 1B 150 libras, que é igual à soma dos salários originalmente desembolsados em 1B, 2 beta beta e 2 beta. Enquanto o produto de 1A é desde o início convertido diretamente em 300 libras, que é igual à soma dos salários desembolsados em todas as classes para 1B. Todas as classes. Para 1B reflui apenas a metade dessa soma, que é igual à metade do mais valor de 1A, 2 alfa alfa e 2 alfa mais 1B, 2 beta beta, 2 beta. Na circulação entre 1A e 2, alfa alfa e alfa, circula o capital monetário de constante de 200, de 1A, que converte-se em dinheiro para a realização do mais valor, mais a realização do capital variável em 2, alfa alfa e alfa. Em contrapartida, o dinheiro que flui em 1B, 2 beta beta e beta, assim como em 1A, 2 alfa alfa e alfa, pode ser apenas igual à soma do mais valor de 1A, que remete em dinheiro diretamente a 1B, e a soma do dinheiro que, constante de 1A, remete a 2 alfa alfa e alfa. 1A arremete a 1B para a realização do seu mais valor, isto é, como capital monetário variável,
só pode refluir diretamente de 1A a 2α-alfa, 2α para 1B, e desse modo reflui diretamente para 2β-beta e 2β. Uma soma de valor igual à soma do mais valor de variável de 50 de 1A mais valor de 50 de 2α-alfa mais valor de 50 de 2α. Ou, em geral, mais valor de 1A mais valor de 2α-alfa mais valor de 2 de alfa. Os mais valores são aqui igualados, porquanto se pressupõe em todos os ramos a mesma magnitude de exploração da força de trabalho. Uma exploração desigual não modificaria o curso do seu movimento, mas apenas detalhes em sua distribuição. Em resumo, portanto, 1A só pode refluir diretamente para 1B como uma soma em dinheiro de mais valor de 1A. Para 2α-alfa e alfa, tem de retornar uma soma de dinheiro igual à constante de 1A proveniente de 1A. O valor dessa soma em dinheiro é igual à variável mais valor de 2α e 2α-alfa. Essa soma em dinheiro menos variável de 2α-alfa e alfa, portanto, igual a mais valor de 2α-alfa e 2α. É a única que pode ser remetida das classes 2α-alfa e 2α para 1b, etc. Em conclusão, percorrendo o desvio de 2α-alfa e 2α, flui para 1b uma soma de mais valor de 2α-alfa e 2α proveniente de constante de 1a. Por fim, cabe observar que o valor total do produto 1A é convertido em dinheiro por meio da aplicação de todo o capital monetário variável social em 1A. 1A é igual a 300 libras e é convertido em dinheiro por meio de variável de 50 de A, variável de 50 de alfa-alfa, variável de 50 de alfa, variável de 50 de B, variável de 50 de beta-beta, variável de 50 de beta. Destes, variável de 50 de A é conservado no próprio 1A e medeia a circulação de 250 com as outras classes 2 alfa-alfa e alfa e 1b, 2 beta-beta e beta. Nenhuma parte do produto de 1A entra em natura no consumo dos produtores de 1A. Uma parte da variável de 1A de 50, que é desembolsada em salários no próprio 1A, reflui para este último em dinheiro. Já o produto de 1A, ao contrário, é inteiramente vendido in natura aos trabalhadores de 1A, etc, etc. Diferente é o que ocorre com o fundo de consumo dos capitalistas de 1B. Ele é igual à constante de 200 em 1B, mais variável de 50 em 1B, mais valor de 50 em 1B. Nenhuma parte desse produto é vendido in natura aos trabalhadores, por isso tampouco há qualquer refluxo direto em dinheiro de variável de 50 em 1B. Em contrapartida, mais valor de 50 em 1B é diretamente consumido in natura por essa classe. Por conseguinte, enquanto requer-se dinheiro para circular mercadoria em 1B de 50, mais valor de 50 em 1B, tem-se uma circulação no interior dos possuidores de mais valor de 50 em 1B. O dinheiro necessário a essa circulação tem de ser adiantado por eles mesmos e a eles retorna, conforme a proporção em que adiantaram o dinheiro, em partes alíquotas, para essa circulação. Assim, se pressupomos que 25 libras são necessárias para essa circulação, então essas 25 libras, depois de ocorrida essa circulação, continuam nas mãos dos capitalistas de 1B, como meio de circulação de seu mais-valor. Uma parte da circulação total, que é igual a 25 libras, não tem nenhuma outra função a cumprir. O fundo monetário de 1A é igual a 300 libras, que resta do salário social e no qual é investido o valor desse produto de 1A, que faz circular apenas um mais-valor, igual ao mais-valor de 1A, e o mais-valor contido em seus meios de produção de 2 alfa-alfa e 2 alfa, mas não o mais-valor das classes 1B, 2 beta-beta e 2 beta. Essas 300 libras convertem em dinheiro inicialmente constante de 200 de 1A, mais variável de 50 de 1A, mais valor de 50 de 1A, mais variável de 50 de 1A. Variável de 50 de 1A, isto é, sua forma de dinheiro, é conservada para a repetição da circulação entre capitalistas e trabalhadores 1A no interior desse setor dessa esfera. Ela não entra na circulação subsequente. Mais valor de 50 de 1A é diretamente convertido em dinheiro em 1A e constitui a forma volvente do salário, variável de 50 em 1B, na qual, portanto, nenhum mais valor é convertido em dinheiro. Constante de 200 em 1A se decompõe em variável de 50 de 2 alfa-alfa, mais variável de 50 de 2 alfa-alfa, mais variável de 50 de 2 alfa, mais valor de 2 alfa, em 50. E esse mais valor de 50 em 2 alfa-alfa e mais valor de 50 em 1 alfa convertem-se em dinheiro em 1B, 2 beta-beta e 2 beta, etc. Apenas salário, mas não mais valor.
Como meio de circulação para o mais-valor, portanto, o fundo de trabalho de 300 serve apenas para mais-valor de 50 em A, mais-valor de 50 em alfa-alfa e mais-valor de 50 em beta-beta. Em todas essas três categorias, elas constituem forma de dinheiro do mais-valor e, como tal, fluem para 1B, como refluxo do capital variável 1B, 2 beta-beta e 2 beta. Ao fundo monetário em 1B, portanto, que é igual a 150 libras, retornam de 1A 2 alfa-alfa e 2 alfa na realização do seu mais-valor, mais 25 libras foram desembolsadas e retornaram a essa mesma classe para a circulação de mais-valor de 50 libras em 1B. Portanto, no total, 175 libras. Dessas 175 libras, 25 estão situadas no interior da classe para a circulação de mais-valor de 1B de 50, 50 libras estão nela retidas e ali permanecem para a conversão em dinheiro de variável de 50 em 1B. Assim, a configuração do valor produto de 1B acrescida do dinheiro para o mais-valor é agora a seguinte: 1B igual constante de 100 em mercadorias de B, mais constante de 100 em dinheiro em B, mais variável de 50 em dinheiro em B, mais fundo de consumo, mais valor de 50 em B, mais 25 libras em dinheiro adiantados e reintroduzidos na classe 1B após a circulação de mercadoria de 50 de B. E 1B só pode, portanto, fornecer dinheiro igual a 100 libras igual a variável de 52 beta-beta mais variável de 52 beta e essas duas classes, isto é, apenas dinheiro para o refluxo do capital variável por elas desembolsado. A parte de 1B que ainda cabe considerar para a circulação subsequente com 2 beta-beta e 2 beta é assim reduzida a 1B igual a constante de 100 em mercadorias de B mais constante de 100 em dinheiro de B. Com essas 100 libras, 1B compra mercadorias de 2 beta-beta por 100 libras e transforma-se, portanto, em 1B igual a constante de 100 em mercadorias de B mais constante de 100 B em meios de produção beta-beta. Em contrapartida, apresenta-se agora 2 beta-beta, constante de 150 beta-beta mais constante de 50 beta-beta em dinheiro e variável de 50 beta-beta em mercadorias mais variável beta-beta em dinheiro de mercadorias. Em dinheiro de 50. Mais valor de 50, beta-beta em mercadorias. 50 libras em dinheiro permanecem em 2 beta-beta como expressão monetária do capital variável de 50 libras. E 2 beta-beta compra 50 libras em dinheiro da produção de 2 beta, embora esse dinheiro tenha sido introduzido para mais valor de 50 em 2 beta-beta. Temos então 2 beta-beta constante de 200 em mercadoria de beta-beta, mais constante de 50 em mercadoria de beta, mais variável de 50 beta-beta em dinheiro, e para 2 beta, constante de beta 200, mais variável de beta-beta 50 em dinheiro e mais valor de beta 50 em mercadorias. Com isso, é distribuído o dinheiro que flui das classes 1A, 2 alfa-alfa e 2 alfa, e para a circulação subsequente, entre 1B, 2 beta-beta e 2 beta, o dinheiro tem de ser lançado no interior dessas classes. Suponhamos, por exemplo, que 2 beta lance 50 para a circulação do seu próprio mais-valor. Ele compra então 50 libras de 1B, que agora se apresenta como 1B constante de 50 mercadorias de B, mais constante de 50 em dinheiro, mais constante de 100 em B, em meios de produção beta-beta. Com as 50 libras, 1B compra meios de produção beta-beta e apresenta-se agora da seguinte forma: 1D constante de 150 em meios de produção beta-beta, mais constante de 50 em mercadorias de B. Ao contrário, 2 beta-beta se apresenta agora como 2 beta-beta constante de 150 mercadorias beta-beta, mais constante de 50 mercadorias beta, mais 50 libras em dinheiro, em mais valor beta-beta. Dado que 2 beta-beta compram mercadorias em 1B com essas 50 libras e que 1B, por sua vez, compra mercadorias beta-beta, temos então 1B constante de 200 em meios de produção beta-beta, 2 beta-beta constantes de 100 beta-beta, mais constante de 50 em mercadorias de beta, mais 50 libras em dinheiro. Com essas 50 libras, 2 beta-beta compra meios de produção de 2 beta e temos então 2 beta-beta constante de 100 beta-beta mais constante de 100 em meios de produção 2 beta. 2 beta constante de 200 beta mais variável de 50 beta em dinheiro mais e 50 libras em dinheiro para a circulação do mais-valor. Com isso, essa distribuição estaria completa. O produto 1B, igual a 300 libras, entra inteiramente no fundo de consumo dos capitalistas das diferentes classes que nele realizam seu mais-valor. Mais valor de 1A 50, mais valor de 52 alfa-alfa, mais valor de 52 alfa, mais valor de 50 1B, mais valor de 52 beta-beta, mais valor de 52 beta, igual a 300 libras de 1B.
Porém, apenas 150 libras, que é igual a variável de 51A, mais variável de 52 alfa-alfa, mais variável de 52 alfa, refluem para 1B, para a realização do mais-valor. Ou seja, segundo o nosso pressuposto, exatamente na medida necessária à reconversão do capital variável, 1B, etc., em capital monetário. Mas esse dinheiro não circula como meio de circulação entre as mercadorias 1B e o salário 1B, e etc. E sim, inicialmente apenas entre B, 2beta, beta e 2beta, a fim de percorrer esse círculo sempre de novo. Ele é, portanto, inteiramente absorvido por variável de 150 em 1B, 2beta, beta e 2beta, e não pode servir para a circulação do mais-valor no interior dessas três subclasses. É necessário, por isso, que dinheiro dos capitalistas seja desembolsado no interior dessa esfera como meio de circulação do seu mais-valor. Supomos, da bordo, 25 libras para o mais-valor de 50 em 1B. Essa soma permanece no interior dessa esfera, isto é, an amount of money like, uma quantia de dinheiro como. Essa, ainda que as peças monetárias singulares possam trocar de lugar com os outros elementos monetários da circulação total. Nesse caso, no entanto, elas têm de ser repostas por elementos provenientes dessas esferas, assim como em 1A se dá uma circulação monetária apenas entre os trabalhadores e os capitalistas de 1A, que é igual a 50 libras, aqui também tem-se uma circulação monetária apenas entre os capitalistas de 1B, que é igual a 25 libras para a realização do mais-valor de 50 libras em 1B. De mais-valor em 2beta, beta e 2beta, supomos que as mesmas 50 libras são requeridas para a circulação de 150 libras de mais-valor de 2beta, beta e 2beta. De que modo estas são distribuídas entre as duas subclasses é aqui indiferente. Onde quer que sejam investidas, elas retornam ao seu ponto de partida. Abstraindo das 25 libras em dinheiro que circulam para mais valor de 51B, as 150 libras refluíram ou refluídas representam a forma dinheiro do mais-valor, a forma da renda dos capitalistas nas classes 1A, 2, 1 alfa-alfa e 1 alfa. Vejamos em primeiro lugar 1B, abstraindo do mais-valor, igual a 50 libras em B, de mais-valor, que entrou como produto no fundo de consumo dos capitalistas de 1B e para cuja circulação estes últimos adiantaram 25 libras em dinheiro. Constante de 100, mercadoria de 1B, mais constante de 100, dinheiro em 1B, mais variável de 50, dinheiro em 1B. Uma parte de 50 libras do dinheiro antes representava mais valor, é agora a forma valor volvente do capital variável de 50 libras em 1B. Além disso, constante de 100 em dinheiro é a forma dinheiro da metade do capital constante em 1B. A forma dinheiro de constante de 200 em 1B só pode ser fornecida primeiramente pelo mais valor gasto em 2 alfa-alfa e 2 alfa, pois do que se gasta em 1A retorna apenas ao capital monetário variável de 1B. Se o mais-valor em 2 alfa forneceu uma metade desse dinheiro, então o mais-valor 2beta e 2beta-beta tem de fornecer a outra metade. Sejam, portanto, as 100 libras desembolsadas em 2beta-beta. Elas realizam aqui uma soma igual à variável de 50 em mercadorias de 2beta-beta mais mais-valor de 50 em 2beta-beta. 1B. Constante de 100 mercadorias de 1B mais constante de 100 dinheiro de 1B se transformam em 1B, constante de 100 mercadorias de 1B mais constante de 100 meios de produção beta-beta. Já 2beta-beta tem primeiro de repor o salário, que é igual à variável de 50 em 2beta-beta. Essa soma é, assim, retida. Uma soma igual a 50 libras, uma parte do capital constante de 1B constitui capital monetário variável que reflui para 2beta-beta. Essa soma não é considerada no cálculo subsequente. 2beta-beta é agora igual a constante de 200 beta-beta mais variável de 50 beta-beta em dinheiro mais valor beta-beta em dinheiro. 50 libras em dinheiro em variável de 50. A forma dinheiro volvente do capital variável permanecem absorvidas nessa esfera. Se 2beta-beta gastasse as 50 libras de mais valor de 50 beta-beta para a realização do seu mais valor, em vez de gastá-lo para repor uma parte de seu capital constante, teríamos 1B, após a dedução de variável 1B em 50 em dinheiro, mais valor em 50 de 1B, que não continua a tomar parte na circulação geral. 1B constante de 100B, meios de produção beta-beta, mais constante de 50 mercadorias de 1B, mais constante de 50B em dinheiro. E 2beta-beta, após a dedução da variável de 50 beta-beta em dinheiro e mais valor de 50 beta-beta em fundos de consumo. 2beta-beta igual a constante de 200 beta-beta e, por fim, 2beta, constante de 200 beta mais variável de 50 beta mais valor de 50 beta. 1B converte 50 libras em dinheiro
em meios de produção beta-beta. Beta-beta as converte em meios de produção de beta, que converte essas 50 libras de variável beta em forma de dinheiro. Esse dinheiro é absorvido em 1B. Não serve para a circulação subsequente entre 1B, 2 beta-beta e 2 beta. Temos então 1B, constante de 150B, meios de produção beta-beta, mais constante de 50B, mercadorias. 2 beta-beta, constante de 150 beta-beta, mais 50 de constante em meios de produção beta. 2 beta, 200 de constante beta, variável beta de 50 em dinheiro, mais valor de 50 beta, ou continua a integrar a circulação. 2 beta, 200 de constante em beta, mais valor de 50 em beta. Tal como antes, deve-se adiantar o dinheiro para a circulação subsequente do mais valor de 50 em beta. Desta feita, vamos supor que 2 beta-beta adianta 25 na compra de meios de produção beta. Mas essas 25, que para 2 beta-beta são forma dinheiro de capital constante, tornam-se em 2 beta, forma dinheiro e forma da circulação do mais valor. Com as 25 libras, 2 beta compra meios de consumo de 1B. Temos então 1B, 150 libras de constante, meios de produção, beta-beta, mais constante de 25, mercadorias de B, mais constante de 25 de B em dinheiro. 2 beta-beta, constante de 150 beta-beta, mais constante de 75 em meios de produção de beta. 2 beta, 200 de constante em beta, mais valor de 25 em beta. 1B compra meios de produção beta-beta por 25 e 2 beta-beta compra meios de produção de 1B por 25 libras. Temos então 1B, constante de 175, meios de produção beta-beta, mais constante de 25 em mercadorias, em B. 2 beta-beta, 125 de constante, mais 100 de constante em meios de produção beta. 125 é de beta-beta. 2 beta, constante de 200 beta, mais 25 em dinheiro. 2 beta, compra meios de consumo de 1B por 25, 1B compra meios de produção de beta-beta, fazendo com que as 25 libras refluam para 2 beta-beta, portanto. 1 beta, constante de 200 em B, em meios de produção beta-beta. 2 beta-beta, constante de 100 beta-beta em meios de produção beta-beta, mais constante de 100 beta-beta em meios de produção beta, mais 25 libras em dinheiro. 2 beta, constante de 200 beta. Se 2 beta-beta tivesse adiantado 50 libras, teríamos ponto de partida. 1B, 150 libras de constante, meios de produção beta-beta, mais constante de 50 em mercadorias de B. 2 beta-beta, constante de 150 beta-beta, mais constante de 50 em meios de produção beta, mais 50 libras em dinheiro. 2 beta, constante de 200 em beta, mais valor de 50 em beta. Então, 2 beta compra meios de produção de beta por 50 libras e, por conseguinte, converte-se em 2 beta-beta, constante de 150 beta-beta, mais constante de 100 em meios de produção beta. 2 beta gasta as 50 libras em meios de consumo e assim converte-se em constante de 200 em beta. Por fim, com as 50 libras de 1B, compra meios de produção beta-beta, convertendo-se, assim, em 200 de constante de B em meios de produção beta-beta. As 50 libras refluem para 2 beta-beta e temos 1B, constante de 200, meios de produção beta-beta. 2 beta-beta, constante de 100, mercadorias beta-beta, mais constante de 100 beta-beta, meios de produção beta, mais 50 libras em dinheiro. E 2 beta, constante de 200 em beta. Nesse caso, 50 libras retornam a 2 beta, numa rotação após terem passado por 2 beta e 1B, percorrendo assim 3 cursos, ou seja, 50 em mercadorias de 2 beta, 50 em mercadorias de 1B e 50 em mercadorias de 2 beta-beta. Mediante o último exchange, ou intercâmbio, eles retornam a 2 beta-beta. Se, ao contrário, apenas 25 são desembolsadas, então essa soma tem de efetuar 2 rotações após 2 beta-beta e 6 cursos. O dinheiro inicialmente refluído de 1A, 2α-alfa e 2α diretamente para 1B é, sob os pressupostos aqui estabelecidos, a mera forma de dinheiro volvente do capital monetário variável adiantado em 1B, 2 beta-beta e 2 beta. Mas, no que diz respeito ao dinheiro ulteriormente adiantado em 1 beta, 2 beta-beta e 2 beta, é verdade que ele funciona de maneira alternada como forma de dinheiro e, por conseguinte, como meio de circulação do capital constante e como mais-valor. Porém, termina decompondo-se em dinheiro adiantado meramente para a circulação do mais-valor no interior dessas classes.
Ele aparece provisoriamente como conversão em dinheiro de constante de 100 em B. Como constante de 100 em B, ele se decompõe porquanto constante de 100 em B já se decompôs em variável de 50 beta-beta mais variável de 50 beta. Em constante beta-beta de 100, variável de 50 beta-beta mais valor de 50 beta-beta. E como constante de 100 de beta-beta, ele se decompõe em mais valor de 50 beta-beta e mais valor de 50 beta. Toda a circulação monetária até agora considerada serve, em conclusão, apenas para a circulação do capital monetário variável do meio de circulação do mais-valor em 1A ou 1B e 2 alfa-alfa, 2 alfa, 2 beta-beta e 2 beta. Restam, porém, de modo totalmente independente dessa circulação monetária, A, meios de produção em A e B, meios de produção em B. Devemos notar de início que não ocorre nenhuma circulação entre beta-beta e beta de um lado e alfa-alfa e alfa de outro. Na realidade, muitos meios de produção são comuns a ambas as classes. Quando constante de 100 em mercadorias de alfa-alfa, ou outras, ou constante de 200 em mercadorias de alfa, entre outras, consistem em diferentes ramos industriais, tem-se a circulação no interior dessa esfera, assim como em constante de 100 em mercadoria beta-beta e constante de 200 beta. Se um intercâmbio subsequente ocorrer entre constante de 100 em mercadorias de alfa-alfa e constante de 200 em mercadorias de alfa, o dinheiro circulará entre essas duas classes, não para a parte de constante de 100 mercadorias alfa, pois esta já foi colocada em seu lugar. O mesmo ocorre com 2 beta-beta e etc. A soma de valor da circulação completa se decompõe, portanto, em duas partes independentes, das quais uma é adiantada para a circulação dos capitais variáveis e do mais-valor, e a outra circula no interior do capital constante, reproduzido em suas diversas formas naturais. É um grande erro pensar que a soma monetária desembolsada pelos consumidores, isto é, salário mais renda dos capitalistas, compra ou circula o produto inteiro. O dinheiro adiantado para o salário e o mais-valor serve apenas na medida em que, para a circulação do capital constante, como a parcela de valor dos meios de consumo, a qual representa a parte constante de capital dessa esfera da produção, ele tem de ser adiantado em troca de seus meios de produção, nos quais variável mais valor se representam nas esferas de produção do próprio capital constante. Por outro lado, na medida em que essa troca condiciona uma troca de mesmo tipo no interior dos meios de produção diretos e indiretos.